Olá, meu nome é Robert Kevin, sou da escola Walter Duarte Pereira, turma 1º B. Bom, hoje vamos falar sobre o arcadismo na Europa, como ocorreu e como foi. Então, em meados do século XVIII, a Europa passou por uma importante transformação cultural, marcando a decadência do pensamento barroco. A burguesia inglesa e francesa, impulsionada pelo controle do comércio ultramarino, cresceu dominando a economia do Estado em contrapartida, e o clero, com seus ideais retrógrados, caíram em descrédito. A ideologia burguesa culta, sustentada na crítica à velha nobreza e os religiosos, propagou-se por uma Europa, sobretudo na França, onde publicados O Espírito das Leis, em 1748, de Montesquieu, e o primeiro volume da Enciclopédia, em 1751, que tem à frente de Diderot, Montesquieu e Voltaire. As ideias desses enciclopedistas, defensores de um governo burguês, e o ideal do bom selvagem de Rousseau. O homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe, devendo, portanto, retornar à natureza. Impulsionaram o desenvolvimento das ciências, valorizando a razão como agente propulsor do progresso social e cultural. A burguesia, em oposição ao exagero cultista barroco, voltou-se para as questões mudanças e simples, relegando a religião a um segundo plano. Sua arte média caracterizou-se pela volta à simplicidade clássica. Esse movimento, chamado Iluminismo, espalhou-se pela Europa, influenciando Portugal, Marquês de Pombal, ministro de Dr. José I, com o propósito de colocar o país em dia com o processo europeu. Executou a tarefa de renovação cultural, expulsando os juditas, em 1759. O ensino monopólio do clero tornou-se então leigo. Fundaram-se escolas e academias, e Portugal passou a respirar um clima de novidade e de mudanças na arte, ciência e filosofia. No século XVIII, o Brasil passou por mudanças importantes. A cultura jesuítica começou a dar lugar ao neoclasicismo. Rio de Janeiro e Minas Gerais destacaram-se como centros de relevância política, economia, social e cultural. Foi crescente o número de estudantes brasileiros que se expuseram às influências dos novos ideais e tendências em universidades da Europa. Consequentemente, o Iluminismo e os acontecimentos que abalaram a ordem política e social do Ocidente, independência norte-americana e Revolução Francesa, tiveram ampla repercussão do crescente sentimento nativista brasileiro e no descontentamento reinante provindo da Europa, provindo da área de mineração. Vila Rica, em Minas, foi berço dos principais acontecimentos setecêntricos, surgindo os poetas do arcadismo e a inconfidência. Nesse panorama iluminista de renovação cultural da segunda metade do século XVIII, nasce uma nova estética poética, o arcadismo, também denominado setencismo ou neoclassicismo, que se posiciona contra a exuberância e problemas metafísicos do barroco e propõe uma literatura mais equilibrada e espontânea, buscando harmonia na pureza e na simplicidade das formas clássicas greco-latinas. A frase latina inutilia trunquete, as inutilizáveis devem ser banidas, resume tal posição. Todos os temas clássicos são fugere urbe, fugir da cidade, locus amoenos, local ameno, carpe diem, aproveitar o movimento, e aura mediocritas, mediocridade do ouro. A teoria do bom selvagem de Rousseau, por sua vez, traduzem a postura arcade, os poetas arcádicos angustiados. Bom, pessoal, é isso. Meu nome é Robert Kevin, eu sou da escola Walter Duarte Pereira, em Natal, Rio Grande do Norte. Sou do 1º B e estudo à tarde. Então é isso sobre o arcadismo na Europa.
Tchau a todos, boa noite.